Olá, pessoal do Ficou Mais Fácil Viajar. Olá, pessoal. Eu sou a Alexandra. Eu sou a Fabiola e estamos aqui no Olhar Brasileiro. Hoje, gente, já na Vivência 5, né? Trazendo para vocês as nossas experiências, né? Com as nossas crianças nas escolas portuguesas. A gente até mexeu, né, um pouquinho no nosso cenário aqui. Por quê, gente? Porque, na verdade, hoje o que nós trouxemos foi o primeiro resultado, né? O primeiro retorno. O primeiro retorno quantitativo, tá? Que a gente está tendo das escolas. Os nossos filhos já receberam as primeiras avaliações e a gente vai estar falando um pouquinho para vocês desses resultados, né? E do que a gente está sentindo, do que a gente percebeu. Bom, acho que eu vou começar falando aqui do resultado do 7º ano, tá joia? Aquele negócio, né, gente? É até complicado falar, é difícil que eu falei papo de mãe, né? Mas olha só, realmente meu filho foi muito bem, tá? Muito bem nas avaliações. E aí eu vou chamar a atenção para algumas curiosidades aqui, olha. A primeira que eu tenho aqui em mãos é a avaliação de físico-química, tá? Nessa avaliação aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tentando proteger um pouco aqui a identidade dele, tá joia? Olha só, ver se eu consigo focar. Tá dando reflexo, né? Bom. Tá dando certo reflexo, gente, mas assim, só pra gente comentar. Na verdade, aqui, né, o professor já especificou aqui em cima, já deu os parabéns, né? E aqui a classificação dele, olha, vem a classificação excelente, tá? Ele teve um rendimento de 95%. A professora assina, o encarregado da educação assina. Nessa avaliação físico-química aqui, gente, com esse rendimento de 95%, a professora, ao entregar a avaliação, tá, para o meu filho, eu acho engraçado que eles têm muita naturalidade de fazer rankings, tá? Isso pra gente lá no Brasil, a gente lida um pouco diferente com isso aí. Mas foi assim, a nota mais alta foi de fulano, em segundo lugar tal, terceiro lugar tal, quarto lugar. Eles realmente montam um ranking. A segunda professora para estimular a competição mesmo. Meu filho chegou com esse discurso mesmo em casa, tá? E para ele, assim, meu filho pensa em fazer astrofísica, tá? Esse discurso dele de astrofísica já vem há alguns anos, né? Que foi um dos motivos também que nos fez pensar aqui em Braga, tá, gente? Os campeões olímpicos, tá? De astrofísica internacionais são daqui de Braga, tá? Então, assim, isso também foi um dos fatores, né, mais pessoais que me trouxe para cá também, em termos de educação. Bom, aí quando ele me entregou essa prova, né, ele mesmo me falou: mamãe, acho que eu não vou poder fazer astrofísica, né? Claro que o coração da mamãe aqui, né, veio na boca e voltou, mas tudo bem. Mas aí ele comentando, ele me entregou o resultado, claro, 95%. Fiquei extremamente feliz com a nota, mas ele mesmo completou: olha, mamãe, a professora, ao entregar a prova, aí ela mencionou a questão do ranking, ele ficou em primeiro lugar de todas as turmas do 7º ano. Não foi só da turma dele, foi de todas as turmas do 7º ano da escola. Então não tem mamãe que... orgulhosa, né, gente? Não tem mamãe assim que fique enlouquecida, né? Bom, outra avaliação que eu trouxe aqui, olha, a de matemática, tá? A avaliação de matemática, olha, ele também teve um rendimento de 96... deixa eu ver se tá dando aqui, ó. 96,5%, ou seja, também levou um excelente. E aí a mamãe baba mais ainda. No caso da avaliação de matemática, a turma é dividida em duas, tá? E dessas duas turmas, a nota dele também foi a maior da turma, né? Então, assim, é aquilo que eu comentei no início, gente.
tem as defasagens, tá? Mas realmente eu sentei com o meu filho e fiz esse resgate. Aquilo que eu falei, se eu não tivesse feito isso, ele não teria alcançado esse resultado, não, tá? Se eu tivesse deixado ele do jeitinho que ele chegou lá do Brasil, ele não teria alcançado esse resultado. Aqui realmente houve uma interferência minha no sentido de resgatar aquele conteúdo que não tinha sido trabalhado, tá joia? E a partir desse resgate, ele conseguiu caminhar com a turma, já comentei, acho que no vídeo anterior eu já cheguei até a comentar, eu agora não acompanho mais, tá joia? Agora realmente ele tá caminhando sozinho, porque agora já não tem mais defasagem, agora eu já nivelei ele com a turma, então ele tá caminhando com a própria professora. Amando a professora, amando as aulas, inclusive ele chegou em casa outro dia comentando justamente isso, falou, mamãe, eu adoro o jeito que eles trabalham a matemática aqui, eu tô entendendo muito mais matemática. E isso reflete, né, gente? Reflete na prova, com certeza, no resultado. Foi essa que ele achou ela grande? Foi. Inclusive essa complexazinha. Essa prova aqui, depois eu posso até estar mostrando um pouco mais para vocês. Aqui é bem miudinha, tá vendo? Olha, mas olha só, o tamanho, ela tá toda cheinha. São 12 questões, sendo que as questões têm subitens. Igual, por exemplo, a questão 10 aqui são expressões numéricas com 1, 2, 3, 4, 5, 6 expressões grandes, envolvendo operações com sinais, envolvendo operações com frações, envolvendo o uso de parênteses, colchetes, chaves, muita fração, viu, gente? Grandes. Enormes. Então, assim, trabalha com reta, trabalha com abscissa, distância entre pontos, trabalha com teoria de conjuntos. Isso aqui para sétimo ano, tá? Sétimo ano. Então, assim, é uma prova bem diversificada, tá? Não tem um conteúdo só, mas foi uma prova cansativa. Isso ele chegou pra mim e falou, tá? Ele foi chegando em casa falando, nossa, mamãe, ele teve inclusive dor de cabeça depois da prova, né? Falou, olha, a prova foi muito cansativa, eu fiquei com medo de não conseguir terminar em tempo. Mas tá aí o resultado, né? Foi cansativa, ele teve o medo de não conseguir, mas conseguiu fazer e foi extremamente satisfatório o resultado. Um resultado, assim, que surpreendeu a própria turma, né? As duas turmas. Bom, essa daqui, né? Essa é da matemática. É a provinha. É uma provinha, né, gente? Assim, bom, deixa eu guardar a provinha aqui. Bom, matemática. Essa aqui foi a de inglês. A de inglês, olha, ele teve 89%, tá? E aqui no de inglês, o que acontece? Esse 89%, ele foi a maior nota também da sala, junto com uma amiga. Então, ele e a amiga dividiram o primeiro lugar aí no inglês. Então, assim, foi um resultado, lembro de eu comentar nos vídeos anteriores, da professora de inglês, chamando, né, a atenção dele para estudar, pela dificuldade que os brasileiros têm com o inglês. Então, realmente, ele mostrou... E ele já imaginava isso? Ele realmente conseguiu mostrar para a professora que nem todos os brasileiros têm a mesma chance de estudar numa escola, né, gente? Então, assim, claro que isso tudo aqui depende muito da educação que ele está tendo lá no Brasil. Aqui, olha, essa aqui é de português. E realmente português era, né? Português era o nosso medo aqui. Mas olha que interessante. Em português, ele tirou 67%, satisfaz, tá? A classificação aqui é satisfaz. Agora, o mais interessante, quando eu fui pedir as provas para ele, falei, ô filho, me dá suas provas para a mamãe poder mostrar para o pessoal, né, o seu resultado, porque é bom a gente passar o que está acontecendo, a gente falou de todo o processo, né, de adaptação, de como estaria acontecendo, para a gente poder falar sobre isso. Ele me entregou, na hora que ele foi entregar de português, ele virou e falou, mamãe, não deixa de comentar não, que foi da maior nota da sala, tá? Ou seja, esse satisfaz aqui 67%, e ele foi uma das maiores, ele não foi a maior não, ele foi uma das maiores. E aí ele comigo, mamãe, meus amigos estão pegando no meu pé. Pô, como assim, filho? Por quê? Não, que eles estão indignados de um brasileiro saber mais português do que os portugueses.
igual você, brincando, tudo. Ou seja, não é fácil satisfazer. Não é fácil satisfazer a professora, né? Então, assim, e aí é muito interessante, gente, que na hora que a gente vai, claro, enorme a prova, né? Aqui, ó, estuda aqui a prova, tá? Também com questões ali bem elaboradas. E aí, olha só, as questões, né, de múltipla escolha aqui, né, do questionário, ele errou só uma, ele acertou todas as outras. E aí, onde é que foi o problema? Na redação, tá? Embora a redação esteja bem estruturada, né, as diferenças do português aqui fez muita diferença, né? Teve perda de pontos, né? Então, assim, contato sem ser, né? O contato, são essas coisinhas assim, né? A questão da conjugação do tempo. Então, assim, é a professora realmente cobrando dele o português de Portugal, tá? Então, assim, é bem interessante ver essa avaliação. Mas, essas, por enquanto, foram essas que a gente recebeu, mas a gente já achou que deu para fazer uma análise legal desse primeiro momento, né, gente, das crianças na escola. É a primeira avaliação que eles recebem, né, quantitativamente, para a gente poder dar esse retorno para vocês. É, um retorno. No caso do meu filho, ele não recebeu a avaliação, ele não recebeu Lembrando a que prova. é primeiro ciclo, né? Primeiro ciclo. O seu não chegou a receber também, Do né? primeiro ciclo eu ainda não recebi. Então pode ser uma questão assim, geral, não recebe. Uhum. Mas aí teve tipo um boletim parcial, né? Que aqui mostra como foi o meu desempenho escolar. E aí tem, que também é dividido Bem interessante. em períodos, só mostrar mais ou menos o que dá. Não sei se vai dar pra ver. Olha lá. Só de português, matemática e o estudo do meio. No caso do meu filho, que vem com a assinatura aqui da professora e depois tem a assinatura do encarregado, a encarregada que sou eu, veio no português muito bom, que também esse excelente a gente está meio que achando que diferente, tá? O primeiro ciclo, a classificação vai até muito bom, a classificação máxima é muito bom. A partir do segundo ciclo, a classificação já inclui o excelente. Tá? Que já tem essa visão de lá na frente, né? Que refere essa nota. Eu não tenho a prova, mas eu já estava sabendo que a questão de leitura, de produção, ele realmente estava indo muito bem. A professora já estava dando retorno. Já estava dando retorno e foi avaliado, por exemplo, a avaliação quase que oral, de leitura, que eles têm essa prática de uma leitura que deveria ser com menos de 1 minuto, a leitura de um texto, e eu sei que ele ficou em primeiro lugar. Então, eles têm umas questões assim. Ou seja, eles têm um ranking desde o primeiro ciclo, né? Eles colocam mesmo na sala quem foi melhor e assim. No dia que eu cheguei na escola, a amiguinha dele, nossa, mas o meu filho, a criança, é espetacular. Então, assim, foi muito interessante. Matemática, muito bom. E estudo do meio, só para dar um retorno que foi suficiente. Depois eu fiquei sabendo por que foi suficiente. Porque é uma questão que faz parte da adaptação, a reação da criança a tudo. Esse estudo do meio, a prova era muito voltada para Portugal, para onde a criança vive, qual a freguesia que mora. Então, assim, o meu filho simplesmente olhou a prova e respondeu só metade dela. Ele não quis responder tudo não, porque ele não sabe, né, a freguesia, que freguesia. Então, assim, ele foi aprendendo, foi vendo, mas assim, no dia, tipo assim, não nasceu nenhuma freguesia. Então foi mais ou menos isso a prova, a reação dele na prova. E a professora me deu um retorno muito bom, gostei demais. E ela tem isso, ela encontra com a gente algumas coisas, ela já pega e já passa pra gente direitinho. Então ela já tinha me avisado sobre isso, que a prova ela sabia que ali, e que ele daria conta, mas que teve essa questão. No caso do meu filho do primeiro ciclo, ele não teve, tá? Aquilo que a gente sempre comenta, né, gente? Cada escola é muito autônoma e ela vai trabalhar de uma determinada maneira. Ele não teve isso aqui, mas não vi as provas, tá? Ainda não vi as provas, por isso que eu não tô, né? A gente não tá nem comentando não tem. isso aí. Mas no caderno dele que veio, né? Veio escrito a classificação. Então ele tirou muito bom em todas as matérias,
menos em português, tá? Em português ele ficou com suficiente. Não, como é que é? Tem o suficiente. É o suficiente, né? Então, assim, é aquilo que a gente comentou. Na verdade, esse retorno que a gente está trazendo está refletindo exatamente a nossa percepção inicial, tá? É aquele processo de adaptação. E aí, gente... Só uma coisa que eu percebo também é que isso vem muito da bagagem mesmo que eles têm, porque é muito recente. Então passou muito rápido, tanto é que é o primeiro momento, assim, esse retorno. Então é muito da bagagem. Não, é isso que eu ia tocar aqui agora, é justamente isso que eu ia falar. E é aí, gente, que a gente percebe aquilo que a gente vem reforçando em todos os vídeos, tá? Além desse período de adaptação, por pequenas diferenças, pequenos ajustes de conteúdo, nós vamos ter o seguinte... vai depender muito de qual escola a criança está saindo aí do Brasil. Então, olha, como vocês já conhecem a história dos nossos filhos, estão vindo de escolas particulares, e aí, né, agora eu não vejo problema nem estar aí citando. No caso dos meus 2 filhos, lá em Belo Horizonte, eles eram da escola Santo Agostinho, tá? Quem está aí no Brasil conhece, né, a escola. Eles eram do Santo Agostinho desde 4 anos de idade, ou seja, eles nunca estudaram em outra escola, a não ser no Santo Agostinho. Então a gente percebe o seguinte, a criança que está vindo de uma boa escola aí no Brasil vai dar conta tranquilamente do ensino aqui em Portugal, tá? Não vai ter problema nenhum. O que vai acontecer é aquilo que a gente falou nos vídeos anteriores, são pequenos ajustes que aí o papel dos pais, né, Fabiola? O papel dos pais vai ser fundamental para acompanhar e dar esse apoio de resgate mesmo. É um suporte, é uma participação em casa, seja com... Aqui é trabalho de casa, não é para casa que fala, é o trabalho de casa, aproveitar, extrapolar um pouquinho aquilo ali, fazer uma leitura a mais, participar junto, né? Ver que ele não está sozinho. Com certeza, Então, gente, olha só, nesse vídeo de hoje, no Vivências parte 5, né, já chegamos na parte 5, para não se estender mais, tá joia? A gente vai falar, só dar esse retorno mesmo quantitativo, ok? No Vivências parte 6, a gente já vai trazer novas informações, novas curiosidades de vivências mesmo que as nossas crianças estão tendo na escola, ok? Continue assistindo os nossos vídeos, continue nos acompanhando. Compartilhe, viu, gente? Dê o joinha, né? Como diz o meu filho. Se inscreva no canal quem não se inscreveu ainda. Isso, como diz o meu filho, dá um tapa no dedão. Mamãe pede pra eles darem um tapa no dedão, tá? Dar um joinha, tá? Descobri isso. Então, assim, gente, até o próximo vídeo. Tá um prazer estar aqui com vocês. Prazer. Tchau, gente.